Sim, gente, a cultura consumista está estragando os nossos relacionamentos. E isso não acontece de forma consciente e voluntária, mas é condicionada culturalmente. Então vira costume e assim nós implementamos no nosso dia a dia. Então funciona de forma inconsciente. E isso problematiza e interfere nos relacionamentos de longo prazo, onde requer sacrifício e comprometimento. Prestem atenção de que no fato de como o consumismo ele é impulsionado, condicionado na nossa realidade todos os dias, ele vem através da objetificação de tudo, né? Então, quando a gente está objetificando as coisas, inclusive as pessoas, a gente não vai aceitar a inconstância do outro, a gente não vai aceitar as irregularidades do outro, as nossas definições, né? Então, o outro sendo diferente fica difícil da gente aceitar, então a gente aceita apenas o que a gente delimitou. Só que a gente tem que entender que todos somos subjetivos, passando por várias experiências de vida, de fases diferentes, entendendo e interpretando a realidade de forma diferente, né? Então, quando o outro nos decepciona, hoje temos a tendência de rodar ele, né? Tipo, não vai funcionar pra mim, logo eu vou descartar e não vou mais lidar com essa situação, porque eu mereço algo melhor. Nesse eu mereço algo melhor, a gente faz uma barreira tão grande que a gente não entende que o outro pode errar também, e da mesma forma que o outro erra, a gente não aceita que nós podemos estar errando, ou seja, a intolerância é normalizada. Então eu fico intolerante à questão dos outros, eu fico intolerante ao o outro aponta em mim que eu esteja errando, né? Então só eu tô certo e o relacionamento tem que ser desse jeito. Quando na verdade o relacionamento ele requer sacrifícios e ceder, né? Ceder para poder entender o outro, para poder evoluir junto. E tem outro detalhe também relacionado ao consumismo nas redes sociais. Consumismo de estilos de vida, né? Idealização de estilos de vida, idealização de relacionamentos. Então, tende a gerar essa desconexão com o parceiro ou parceira ou que tu tá se relacionando ali, e tu olha pra aquela pessoa na insignificância dela e tu perde o sentido ali, porque tu tá rolando nas redes sociais o tempo todo e tu vê vários outros relacionamentos e tu vê que o teu não é perfeito, ou aquela pessoa já não te agrada mais de alguma forma e rola essa desconexão. Por mais que tu ame aquela pessoa, só que tu começa a ser influenciado por fatores externos, ou seja, tu não está alinhado ao teu relacionamento, já que qualquer coisa pode influenciar e pode fazer te mudar de ideia. Um fator que eu acho muito importante pontuar também, voltando à questão das redes sociais e do mercado que é as redes sociais em relação à beleza dos outros, porque a atração física ela é um tripé muito importante quando a gente está falando de relacionamento, né? Se atrair por uma pessoa, a gente se atrai pelo físico dela. E a gente vê que nas redes sociais nós temos diversas formas de belezas que muitas vezes não são reais, são idealizadas, onde a gente está toda hora consumindo isso. Então a gente tem uma questão de atração e desatração, atração e desatração com pessoas nas redes sociais. E quando a gente se volta para o nosso relacionamento, a gente começa a se criticar e criticar o outro, né? O que isso faz dar interferência no relacionamento também. Até porque nas redes sociais a gente está vendo pessoas de um certo ângulo, né? Onde elas sempre parecem bonitas e na vida real já é diferente. O que faz a gente projetar isso no nosso relacionamento. Ou seja, interferências externas dentro do relacionamento. Quando tu não tem uma mentalidade estável do relacionamento que tu quer, para onde tu quer ir com o relacionamento e do teu sentimento em relação à pessoa, tudo isso fica mais inconstante, né? Mais passível de ser afetado. Uma coisa que eu sempre falo, sempre gosto de dizer isso, é que o consumismo ele não está diretamente condicionado a objetos mesmo, né? Essa sensação de prazer temporário extremamente curto para poder direcionar o consumo de novo, né? Então fica se retroalimentando, isso nunca vai estar só em uma área da nossa vida, isso se esparrama para as outras áreas da nossa vida, tal qual a intolerância.
a intolerância por causa dos algoritmos, a intolerância por conta de consumir conteúdos de curto prazo, onde tu tá condicionando o teu cérebro a só se acostumar com aquilo, logo tu não consegue mais lidar com coisas mais longas, né? Tu não tem a paciência, e isso se aplica aos relacionamentos também, isso se aplica à paciência de lidar com outro ser humano, né? Então, há a perda de profundidade nos relacionamentos. Além do fato que nós temos historicamente uma indústria pornográfica que move muito dinheiro através da banalização do sexo, por exemplo, que projeta uma forma sexual de ser na vida real que é consumida por milhares de pessoas, ou seja, a gente sai, entra na nossa adolescência vendo uma forma de estar sexualmente ativo, e a gente idealiza isso tanto nas mulheres quanto nos homens, né? O jeito de ser, o jeito de se portar, que descarta pessoas nesse sentido também, né? Porque tu entra na tua adolescência ou na tua vida adulta, tanto faz, esperando que a pessoa se comporte de uma maneira. E aí, quando ela não se comporta dessa maneira, a gente descarta ela porque ela não tá fazendo do jeito que a gente gosta, quando na verdade pode ser uma construção. Então tem esse fator. Tem um fator estético também, que é projetado não só pela indústria pornográfica, mas pela indústria no geral, de um padrão de beleza, que faz com que nós descartemos as pessoas também, né? E gera muito desses movimentos de relação entre ódio à mulher e ódio ao homem, né? Que no geral eles estão se sentindo excluídos do padrão de beleza, porque eles são descartados ambos os lados, e gera esse ódio, né? Essa identificação com essa rejeição. A identificação com a rejeição que gera o ódio. Então, para finalizar aqui, se estamos numa cultura que amplamente e de forma muito intensa condiciona o comportamento de consumo para tudo, é óbvio que se a gente tem para consumir cada vez mais, nós temos que descartar, e tudo se objetifica, a intolerância aumenta, a rejeição aumenta, porque se nós objetificamos alguma coisa, uma pessoa, qualquer que seja, aquilo é um indivíduo, né? Um indivíduo subjetivo que passa por traumas, que tem intolerância e está recebendo intolerância de alguém. O resultado é a pessoa se sentir rejeitada, né? Então a gente está vivendo uma imersão nesse comportamento condicionado pela cultura consumista do capitalismo. E isso só tende a gerar problemas. E separação ideológica também, né? Então, os frutos amaldiçoados disso são várias crises sociais.